Esse vídeo será a última parte da modelagem desse mobiliário e nele abordarei a modelagem de portas de correr. Primeiramente, eu acesso aqui a planta baixa, oculto aqui a bancada e utilizando a ferramenta de componente, eu vou buscar aqui uma família de trilho. Essa família, a aplicação dela é um pouco diferente. Eu estarei selecionando aqui a opção de colocar na face, seleciono a base da caixa, porém a inserção dessa família é feita através do desenho de uma linha. Então eu seleciono aqui a face lateral interna da esquerda da caixa e levo até a face interna da lateral direita. Dando aqui um ESC, eu posso selecionar esse trilho e na sequência eu posso mover até a extremidade da caixa. Selecionando o trilho e a caixa, eu posso criar uma caixa de corte em volta desses elementos. Nesse momento, eu posso estar selecionando aqui o trilho e fazendo aqui alguns ajustes. Por exemplo, essa caixa ela tem aqui 60 centímetros de altura. Se eu retirar a espessura da base e a espessura do sarrafo, que são duas peças de 2 centímetros, então eu terei um vão interno de 0,56. Dessa forma, seleciono aqui o trilho e eu irei ajustar o valor do vão, 0,56. Dessa forma, o trilho já se ajusta ali na fixação do sarrafo e na base da caixa. Dando aqui um ESC, acessando aqui novamente a planta baixa, agora eu posso inserir os planos de referência em relação ao posicionamento das portas. RP, com a opção de selecionar linhas, eu vou atribuir aqui um valor de 0,0025, seleciono aqui a borda da caixa, na sequência eu estipulo um valor de 2,5. Então, esse primeiro plano aqui será a face externa da primeira porta. Esse plano mais interno será a face externa da segunda porta. Além disso, posso pegar aqui o vão interno dessa caixa na horizontal. Acessando aqui a ferramenta de plano de referência novamente, utilizando aqui a opção de selecionar linhas, eu irei estipular o tamanho das portas. Dessa forma, eu posso fazer o seguinte cálculo: igual 0,92 dividido por 2. Eu vou abrir aqui um parênteses e irei adicionar mais 1,5 centímetro. Esse valor será justamente a medida que uma porta irá cobrir a outra, que normalmente tem nas portas de correr. Dessa forma, eu seleciono aqui como referência a lateral interna da caixa, primeiramente a esquerda e posteriormente a face interna lateral da direita. Dessa forma, a porta da esquerda vai sair da lateral até o eixo mais distante. O tamanho dela será de 47,5. E a porta da direita até o eixo mais à esquerda, também com o valor de 47,5. Agora, acessando aqui a elevação frontal, eu posso aplicar um plano de referência sobre o trilho para ser a referência de inserção das portas. Ferramenta RP, seleção de linhas, e eu atribuo aqui um valor de deslocamento de 0,05 e pego como referência a face superior da base da minha caixa. O plano de referência ficou alinhado com o trilho, porém esse trilho ele vai ser ajustado após a inserção das portas. Selecionando aqui o plano de referência, atribuo ali uma identificação e agora, retornando aqui à planta baixa, acessando a ferramenta de componente, para manter o padrão do mobiliário, eu irei selecionar aqui o exemplo que eu utilizei nos vídeos passados, colocar no plano de trabalho, seleciono aqui o plano portas de correr, barra de espaço para rotacionar e eu posso inserir essa porta. Dando aqui um ESC, seleciono a porta e faço os ajustes em relação às suas dimensões.
Após isso, com a ferramenta de mover, pego a face externa dessa porta e faço aqui o alinhamento com o plano de referência. A porta não está visível porque ela está abaixo do sarrafo. Acessando aqui um corte lateral, posso selecionar essa porta e copiar para o plano seguinte. Retorno aqui à planta baixa, com a porta recém-copiada ainda selecionada, posso estar movendo para o lugar correto. Acessando aqui a elevação frontal, seleciono aqui as portas, as projeções de correr. Como as projeções ficaram aqui em cima da parte ornamentada, posso fazer aqui um ajuste. Acessando agora uma vista com um corte posterior e acessando novamente a ferramenta de componente, eu busco aqui os rodízios ou roldanas para as portas de correr. Utilizo aqui a opção de colocar na face. Com a ferramenta de alinhar, eu busco aqui a base da porta e faço o alinhamento com a base da peça do rodízio. Acessando aqui a vista 3D, agora é necessário ajustar a parte inferior desse trilho. Acessando aqui a vista de corte lateral, esse rodízio ele não apareceu porque não está passando pelo corte. Retornando aqui à vista de corte posterior, você pode selecionar aqui o rodízio agora e atribuir um deslocamento em relação à face lateral da porta. Você pode criar um plano de referência ou simplesmente cotar. Após fazer esse ajuste, eu seleciono esse rodízio, utilizo a ferramenta de espelhar, busco aqui o eixo da porta, na sequência repito aqui o processo. Acessando novamente a vista de corte lateral, agora você pode visualizar o rodízio nessa outra porta. E agora, para finalizar esse vídeo, eu irei inserir as corrediças das gavetas que eu fiquei devendo no primeiro vídeo e os puxadores do mobiliário. Para inserir as corrediças, eu posso utilizar aqui a ferramenta de componente. Eu estarei utilizando a opção de corrediça invisível. Irei utilizar a opção de colocar no plano de trabalho. Na vista de planta baixa, posso escolher aqui como plano de referência gaveta 01. Clico aqui para inserir. E na vista de corte aqui frontal ou elevação frontal, utilizando a ferramenta de alinhar, seleciono a lateral da caixa e seleciono aqui a corrediça. E agora posso selecionar a corrediça e fazer alterações em relação ao seu dimensionamento, caso seja necessário. Lembrando que essas alterações devem estar de acordo com as especificações do produto. Posso selecionar essa corrediça, utilizando aqui a ferramenta de espelhar, escolho como referência o eixo da gaveta, ocorreu aqui um deslocamento quando eu espelhei. Após o ajuste, seleciono novamente a outra corrediça, ferramenta de copiar. E aqui você poderia fazer como no primeiro vídeo, selecionar essas cópias, editar plano de trabalho e você corrigir o plano de referência dessas corrediças. Em relação à gaveta do meio, seria o plano gaveta 02 e a gaveta superior, gaveta 03. E em relação ao puxador, você pode criar planos de referência, RP. Em relação às gavetas, você pode selecionar aqui o eixo da gaveta ou da caixa e na sequência pode criar planos horizontais para definir o posicionamento desse puxador. Por exemplo, vou atribuir aqui um deslocamento de 7 cm, posso selecionar aqui o topo da caixa
7 centímetros ficará muito baixo, então vou reduzir aqui. Então, esse ponto aqui de interseção será o ponto de referência para o puxador. Utilizando aqui a ferramenta de componente, com a opção de colocar na face, posso clicar aqui em qualquer lugar e na sequência, utilizando aqui a ferramenta de alinhar. E aqui, se você quiser, poderia copiar para as outras gavetas. Seleciona aqui todos, espelha, pega como referência aqui a divisão das caixas. E em relação às portas, o princípio é o mesmo. Você pode fazer o uso de planos de referência, pegando como referência o topo da porta e a lateral, e joga essas projeções para dentro, ou você pode simplesmente selecionar aqui um tipo de puxador, colocar na face, dando aqui um ESC, ele ficou para dentro, deixa eu rotacionar aqui para fora, e utilizando a ferramenta de cota, você pode fazer os ajustes. Na sequência, você pode copiar ou espelhar. Ocorreu aqui um desalinhamento com a ferramenta de alinhar, pego aqui o eixo. E dessa forma, você pode estar modelando os seus componentes de marcenaria no Revit.